assunto. O Adalto, só me diz uma coisa. Você quer que eu apresente todo ou você vai apresentar pelo teu PC também? Você pode apresentar tudo, porque se eu apresentar aqui vai dar problema. Tá certo. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, estamos vendo. Tá certo. Alguém liga o microfone e me diz se eu posso começar, por favor. Pode começar. Estamos vendo. Só oculta Oi? a gente Eu da não ouvi, tela. não. Só oculta. Oculta o Tá, negocinho tá. do Entendi. compartilhamento. Começa aí. Tá. Tá bom assim? Tá melhor. Tá. Eu fico com um negócio... Ah, entendi. Bom, como eu falei, né, no início, a gente vai dar uma revisãozinha de conjuntos numéricos, eu e o Adalto, e eu sou o Lucas, e o Adalto é o Adalto. Bom, primeiro a gente vai falar de notação e descrição de um conjunto, ou seja, como que a gente expressa um conjunto numérico. Para a representação do conjunto, existe uma maneira bem básica dessa representação, que a gente usa uma letra maiúscula do alfabeto, é o sinal de igual, e os elementos estão dentro das chaves separadas por vírgula. Em uma questão que eu passei, que eu especificamente passei, foi uma pegadinha para vocês caírem, alguns caíram, né? Eu tinha colocado parêntese no lugar das chaves, e vocês tinham dito que as alternativas das questões, ou melhor, da questão estavam iguais. Mas na verdade é pegadinha, a gente não usa Lucas, parênteses. estão dizendo que teu áudio tá um pouco baixo. Tá, deixa eu falar um pouco mais alto então. Eu não sei se é. Eu acho que. Peraí, deixa eu colocar aqui. Peraí. Vocês estão me ouvindo melhor agora? Estão me ouvindo É, melhor? tá. Então. Tá? Bom, como eu disse, numa questão que eu passei, né? Eu coloquei como se fosse como parêntese, mas na verdade a gente coloca o conjunto entre chaves, não é por parêntese. E existem três formas básicas de representar um conjunto, que elas são enumeração, você pode descrever a característica do conjunto e pelo diagrama de Venn. Por enumeração, esse método que eu disse acima, né? Você utiliza uma letra maiúscula do alfabeto, sinal de iguais, e você enumera, né? Você coloca um elemento cada, ou melhor, separado por vírgulas, né? Que se a gente fosse utilizar o conjunto das vogais, conjunto V das vogais, o conjunto ficaria assim, como, deixa eu colocar o mousezinho aqui, ficaria assim, ó. V é igual a I, O, U, entre chaves e separados por vírgula. E, bom, se a gente for descrever a característica do conjunto, basicamente Por você que tem vai, professor que coloca aquela vírgula com um ponto? vírgula, um ponto. Normalmente a gente utiliza a vírgula mesmo. O ponto a gente utiliza às vezes no diagrama de Venn, que eu vou falar daqui a pouco. Daqui a pouco eu falo sobre essa questão do ponto. E, enfim, voltando para a questão do descrevendo características do conjunto, você pode descrever a característica, ou seja, você pode citar uma característica do conjunto. Utilizando aquele conjunto P que eu falei no slide anterior, P é igual a 2, 4, 6 e 8, a gente pode dizer que P é igual a X, esse X representa o elemento do conjunto, P é igual a X, tal que X é par e X está entre 1 e 10, ou seja, X é maior que 1 e menor que 10. Como vocês podem ver, né, o conjunto P é esse conjunto mesmo, deixa eu voltar lá, é esse conjunto mesmo, né, 2, 4, 6 e 8, que são os números pares entre 1 e 10. Ou seja, você está descrevendo a característica do conjunto. E existe a outra forma, que é o diagrama de Venn. Se a gente fosse pegar o conjunto das vogais que eu citei anteriormente, como é que a gente representa pelo diagrama de Venn? A gente coloca a letra maiúscula, né, dentro ou fora do símbolo não, da figura geométrica. Você pega uma figura geométrica,
normalmente a gente utiliza o círculo e você coloca os elementos separados nesse círculo, cada um no seu lugarzinho. Alguns professores utilizam o ponto como está aqui nessa imagem, né? Cada elemento corresponde a um pontozinho. Outros professores não utilizam. Isso não é muito importante não, tá? É só vocês entenderem como que funciona o diagrama de Venn. Como é que funciona? Você pega a letra maiúscula e o conjunto está dentro, os elementos do conjunto estão dentro de uma figura geométrica. E que normalmente a gente utiliza o círculo, mas pode ser qualquer outro. Uma coisa importante que vocês precisam saber é que num conjunto, se você tem um conjunto qualquer enfim, de quaisquer elementos, e tiver um elemento igual a outro, você não representa esse elemento duas vezes. Se a gente fosse pegar um conjunto de uma palavra, tipo, por exemplo, banana, o conjunto da palavra banana não é B-A-N-A-N-A, é só B-A-N. Por quê? Porque a gente não representa o mesmo elemento duas vezes. Isso serve para qualquer conjunto. Se for um conjunto numérico, você também não coloca o mesmo número ou o mesmo elemento duas vezes dentro do conjunto, dentro da sua representação. Seja ela pelo diagrama de Venn ou pela enumeração. E aqui a gente vai falar de pertinência e continência conjunto vazio. E também a gente vai dar uma pincelada no conjunto unitário. Bom, pertinência é basicamente quando a gente está dizendo que um elemento pertence a um conjunto qualquer conjunto, né? Tipo assim, você tem um conjunto lá e pertinência é quando um elemento X pertence a esse conjunto que você tem. O símbolo que a gente usa para pertencer é esse aqui. Suponha que você tem um conjunto P e um elemento K. Se K pertence a P, a gente utiliza esse Ezinho aqui, que como eu coloquei, lê-se K pertence a P. Esse Ezinho aqui, ó, significa pertence. E quando você quer dizer que um elemento não pertence a um dado conjunto, você escreve esse outro Ezinho aqui, que é o mesmo E de cima, só que é um E que tem um tracinho. Lê-se K não pertence a P. Se você tem um elemento K, esse elemento não pertence ao conjunto P, você diz que K não pertence a P. Se a gente pega o conjunto das vogais, que a gente já citou lá em cima, a gente pode dizer que o elemento A pertence ao conjunto V das vogais, já o elemento D, a letra D, não pertence ao conjunto V das vogais. Continência é quase a mesma coisa que pertinência, só que agora a gente vai estar falando de um conjunto e outro conjunto, não de um elemento, né? O que é quando a gente está falando que um conjunto está contido em outro conjunto. Ou seja, como é que eu posso explicar isso? Vamos supor que você tem um conjunto A e esse conjunto A está dentro de um conjunto B. Você diz que A está contido em B, porque A está dentro de B. Ou você também pode dizer que B contém A, ou seja, dentro de A existe B. O símbolo para estar contido é esse Czinho assim. Então, quando você quer dizer que um conjunto está contido em outro, ou seja, quando A está contido em B, você utiliza esse Czinho. Quando você quer dizer da outra maneira, né, tipo, vamos supor, você tem que A pertence, ou melhor, que A está contido em B. Isso também pode ser dito que B contém A. Quando você quer dizer que um elemento, que um conjunto contém outro conjunto, você utiliza esse outro Czinho aqui. Entende? Amém? Amém. Para ficar mais claro isso na cabeça de vocês, eu posso dar um exemplo que é o do copo d'água, né? Você pode pensar que a água está contida no copo, aí você utiliza esse símbolo aqui. Ou que o copo contém água, aí você utiliza esse símbolo aqui, tá? Conjunto unitário e conjunto vazio. Basicamente, conjunto unitário, né, que vocês podem imaginar, é um conjunto que contém apenas um elemento, né? Conjunto unitário. E daí esse elemento pode ser qualquer elemento, pode ser o que você imaginar. Se um conjunto tem apenas um elemento, esse conjunto é chamado de conjunto unitário. Agora, quando o conjunto não tem nenhum elemento... Oi? Ficar de novo. Que parte? Eu não ouvi, não. Tá travando, Adalto. Tá ouvindo? Tô. Você explicar de novo a parte do estar contido e contém. Ah, tá. Bom. E falar um pouco mais alto, porque eles também tá. Só a parte do símbolo. Só a parte do símbolo que eu símbolo, fica confuso mesmo.
Bom, esse sim, ó, quando você quer dizer que um conjunto está contido em outro conjunto, ou seja, A está contido em B, quando A está dentro de B, você utiliza esse C aqui. Agora, quando você quer dizer que um conjunto contém outro conjunto, ou seja, quando um conjunto tem um outro conjunto, você utiliza esse símbolo aqui, ó. Vamos ler essa parte aqui que talvez fique claro. Não é a mesma Assim, coisa, não. é a, Contido me- e contém. é a mesma coisa, mas a ordem, só, o que vai mudar é a ordem dos fatores. Tipo, se você está dizendo que significa a mesma coisa, um conjunto está dentro, A está dentro de B, mas tem duas maneiras de falar essa informação, né? Existem muitas maneiras de você falar uma mesma informação. Então, existem essas duas maneiras. Ou você fala que um conjunto contém outro conjunto, ou você fala que A contém B, ou você fala que B está contido em A. Existem as duas maneiras. Quando você quer dizer que contém, ou melhor, quando você quer dizer está contido, você utiliza esse símbolo. Quando você quer dizer que um conjunto contém outro, você utiliza esse símbolo aqui. Ó, assim, se um conjunto A está contido ou é subconjunto de B, dizemos que A está contido em B aqui, ó. Ou que B, que é a mesma coisa que antes, só que dito de uma maneira diferente, que B contém A, que é esse símbolo aqui. É só você se ligar. É a mesma informação, só que é dita de duas maneiras. Você pode dizer que A contém B ou que B está contido em A. Para cada forma, existe um símbolozinho. Na aula mesmo, sobre continência, que a gente. Peraí. É, que a gente deu na primeira aula, isso está explicado de uma forma bem mais simples, né? Assim, e bem mais clara. Aqui, como é uma revisão, estou passando por alto, mas se vocês quiserem ter uma revisão bem, assim, se vocês quiserem ter o assunto completo, vocês vão lá na primeira aula de conjuntos, isto está explicado de maneira bem mais longa, bem mais clarinha. Se restou dúvida ou vocês querem que eu explique de novo? Ou alguém pode explicar? Se alguém quiser explicar isso de uma outra maneira, fica à vontade também. O senhor vai falar sobre atividade? Sobre atividade, a gente pode. Porque A ideia não era essa. eu tô em dúvida na segunda questão. Eu fiz tudo É, direitinho. Ô, Só Rebeca, é porque falar da atividade aqui a gente ia gastar um tempinho que a gente não tem no momento. Mas mas você chegou a ver a. eu Ô, vi a Rebeca, resolução. Mas se Só você que eu não entendeu, guarda essa dúvida para o final, porque aí se a gente conseguir terminar rapidinho essa questão, que essa aula vai ser bem rápida, né? A gente tem poucas questões para resolver hoje. Aí a gente volta. tá certo. ou então, Rebeca, você também pode ir no grupo do WhatsApp, perguntar quem é professor de matemática lá, e alguém vai se disponibilizar e você tira a sua dúvida particularmente com essa pessoa que se disponibilizar. Tem dois monitores no grupo, que é o Luiz e eu acho que a Pietra também tá, que é monitores dessa aula. Mas se você quiser, enfim, entrar em contato amanhã, ou seja lá o dia que vocês quiserem, sobre qualquer assunto, vocês podem mandar no grupo, que tenha certeza que a gente vai explicar lá como que faz a questão. Bom, eu acho que aqui deu, eu vou para a parte do conjunto unitário e conjunto vazio. Como eu estava dizendo, conjunto unitário é quando o conjunto tem apenas um elemento, né, unitário, apenas um, e conjunto vazio é quando o conjunto não tem elemento algum. Não tem, a gente representa isso de duas formas. A chavezinha sem nada, né? Lembra que eu falei que o conjunto é representado entre chaves? Então, você coloca as duas chaves sem nada, ou esse Ozinho aqui com o tracinho no meio. Aí, uma informação que vocês precisam levar para a vida de vocês, isso aqui é muito importante. Uma informação que vocês precisam levar para a vida é que todo conjunto, todo, seja ele qualquer, possui o conjunto vazio dentro dele. Entendeu? Aqui está, como eu coloquei, a observação, o conjunto vazio está contido em qualquer conjunto, ou seja, o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos possíveis. Mas quem for para exatas, você vai ver, eu acho que é em álgebra, se eu não me engano é em álgebra, você aprende enfim, essas definiçõezinhas, e daí você vê que, se eu não me engano, para um conjunto existir, o conjunto vazio precisa estar dentro dele. Mas isso aí é só quando você entrar na graduação, não vamos falar disso agora para não bugar a cabeça de vocês. Mas tenham isso em mente.
o conjunto vazio é subconjunto de todos os outros conjuntos. Pode passar. Agora a gente vai o conjunto verdade, né, que foi da aula 2. Então, primeiro a gente vai diferenciar esses dois conceitos, né? O que é o conjunto universo? O conjunto universo, o áudio está cortando. O Adalto está Eita. travando bastante. Sério? Sério. Deixa eu tentar entrar aqui pelo celular. Rapidinho, tá? Então, Ainda tá cortando? tá. Tá, então é meu computador. Deixa eu entrar aqui pelo celular, tá? Só um segundo. Vocês conseguem me ouvir? Sim, tô ouvindo. Tá, não tá dando eco não, né? Não. Nem tá Não, agora cortando, pode. né? Tá passando. Beleza. Tá, não. Tá bom. Então bora lá. Certo, como eu ia dizendo, o conjunto universo, ele é o conjunto total considerado em um problema. Já o conjunto verdade, ele é o conjunto que contém apenas as respostas para aquele problema. E aí vocês perguntam, que tipo de problema, né? E aí pode ser qualquer tipo de problema. No próximo assunto, vocês vão ver uma coisa chamada função. Vocês já devem ter visto na escola alguma coisa sobre isso. Quem não viu, vai ver aqui no PAESP. E aí, funções, elas têm respostas, elas têm solução. Então, assim que vocês começarem a estudar funções, vocês vão ver que cada função, ela tem o seu conjunto universo, que é um conjunto onde ela pode existir. E esse conjunto universo, por exemplo, pode ser os números naturais, os números reais, os números inteiros, tá? Então, podem ser diversos conjuntos. Já o conjunto verdade, ou seja, o conjunto resposta daquela equação, daquela função, ele vai ser o conjunto que satisfaz aquela função. Então, se eu tenho uma função que é, sei lá, y igual a x, a solução dela vai ser lá uma reta, tá? Então, todos os números que fazem parte dessa reta vão ser solução para esse problema. Mas como a gente não chegou em função ainda, o exemplo aqui vai ser um pouquinho mais simples, tá? Então, o exemplo é o seguinte. Dos números inteiros negativos, quais deles são ímpares, tá? Então, a gente está tratando de números inteiros negativos, logo, o conjunto universo desse problema vai ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, e aí por diante, tá? Todos os números inteiros e negativos, tá? E aí o conjunto verdade desse problema vão ser apenas os números ímpares, tá? Que são a resposta para esse problema. Então, se eu pergunto quais dos números inteiros negativos são ímpares, a resposta, ou seja, o conjunto verdade, vai ser menos 1, menos 3, menos 5, menos 7, menos 9. Tá claro isso? Eu não entendi não, essa parte não. Tá, deixa eu tentar reformular, né? Você entendeu o exemplo? Não, eu me confundi no exemplo. Tá, você se confundiu no exemplo. O exemplo, o que é que o exemplo diz, né? Você conhece os números inteiros, né? São todos aqueles números que não são quebrados. Então, são aqueles números que a gente consegue contar nos dedos da nossa mão, tá? Número 1, número 2, número 3, número 4. Certo? Esses são os números inteiros. Entendeu isso? Sim. Certo. Os números inteiros negativos são esses números, só que com um sinal de menos na frente. Então, ao invés de ser 1, 2, 3, vai ser menos 1, menos 2, menos 3. Até aí tudo bem? Sim. Certo. Então, esses são os números inteiros negativos. Os números inteiros que são ímpares são aqueles que a gente só consegue dividir por ele mesmo e por um. Você entende esse conceito, né? Do que é um Sim, número são os ímpar. números primos, né? É. Tá?
Então, quais são esses números? São os números -1, -3, -5, -7 e -9. E aí, lembrando que todos esses números, eles foram retirados do conjunto universo, tá? Mas aí, qual é a diferença desses dois conjuntos, né? E aí, quando eu dou um problema, eu tenho que dizer de onde está vindo esse problema. Então, o conjunto universo é o lugar de onde esse problema sai. No caso do meu problema, números inteiros negativos, é de onde eu estou tirando ele, certo? Só que não é a minha resposta ainda. Eu ainda quero achar a minha resposta dentro desse universo, que é de onde eu estou tirando o problema. A minha resposta vão ser só os números ímpares, que é o conjunto verdade, tá? Que é esse segundo conjunto que eu separei aí. Deu para entender? É a mesma coisa que eu mostrei na aula passada, só que agora com um exemplo diferente. Eu acho que na aula passada eu mostrei os números inteiros não negativos, ou seja, do zero para frente, e agora eu estou mostrando os números inteiros negativos, do -1 para trás. Tá? Mas é o mesmo conceito. Ah, conjunto universo é tudo. Isso. E o conjunto verdade é apenas a resposta do Ah, problema. entendi. E aí, se vocês não entenderem isso agora, não precisa se preocupar muito não, nem sempre vai ser negativo, Moisés. Pode ser um conjunto do tipo que você quiser. Por exemplo, se eu pedir os números inteiros positivos, eles vão ser todos positivos. Se eu pedir negativos, vão ser negativos. Se eu pedir todos os números inteiros, aí vai ter negativo e positivo, tá? Depende muito do problema, mas não se preocupe porque vai estar escrito lá mesmo, tá? Então ele vai dizer se é negativo, se é positivo, se são todos, certo? E aí, quando chegar mais na frente no assunto de funções, vocês vão conseguir entender isso um pouquinho melhor. Pode passar, Lucas. E agora a gente vai entender um pouquinho sobre igualdade de conjuntos. De novo, é um assunto bem simples, bem básico mesmo, então a gente resumiu bastante para não alongar muito nisso. Quando a gente fala que dois conjuntos eles são iguais, significa que todos os elementos, todos mesmo, em cada um desses conjuntos são iguais, tá? Então, se eu tiver dois conjuntos, A e B, que é o que está representado aí nas figuras, para eles serem iguais, todos os conjuntos de A vão ter que ser iguais aos conjuntos de B, tá? Então, aqui no exemplo, eu tenho que o conjunto A é 1, 2, 3 e 4. E o conjunto B é 4, 1, 2 e 3. E aí vocês observam eles, né? E apesar de eles terem ordens diferentes, de eles estarem organizados de maneira diferente, eles têm os mesmos números, tá? E aí, nesse assunto de conjunto, a ordem que ele está organizada dentro do círculozinho não importa, tá? Então, a ordem aqui não importa. Se eles forem iguais, se os elementos forem iguais, os conjuntos são iguais. Tá claro isso? Massa. Pode passar, Lucas. E agora a gente vai ver um pouquinho sobre as operações, tá? Esse aqui é um pouquinho mais longo, mas é simples também. A primeira operação entre conjuntos é a união. E aí, quando a gente fala em união, a gente está falando de soma mesmo. É você pegar dois conjuntos e somar, tá? Só que como conjuntos eles podem ter algumas peculiaridades, essa soma não vai ser tão simples assim. Não é só pegar os elementos de um, os elementos de outro e jogar tudo em um conjunto só. Por quê? Nesse exemplo aqui, do conjunto A e B, eles têm uma intersecção, tá? Passa aí uma vez, Lucas. E aí, esses são os nossos conjuntos. Ó. O conjunto A é o conjunto 0, 1, 3, 5, 6 e 9. E o conjunto B é 1, 2, 4, 5 e 7. Tá? E aí, se vocês observarem tanto pela figura como pela representação entre chaves, né, vocês vão ver que tem números se repetindo nesses conjuntos. No caso do nosso exemplo, são os números 1 e 5. Tá? E aí, quando eu for unir esses dois conjuntos, eu tenho que tirar essa intersecção. Eu não posso repetir esses números. Então, eu não posso colocar na minha intersecção, na minha união de conjuntos, eu não posso escrever 0, 3, 6, 9, 1, 5, escrever 1, 5 de novo e escrever o resto do B, tá? Eu só posso escrever essa intersecção, esse meiozinho, uma vez. Passa de novo para a gente ver como é que fica a união.
E aí a união vai ficar assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9. E aí observem que o número 1 e o número 5, eles não se repetem, tá? Lucas já falou isso no começo da aula e agora eu estou reforçando. Números iguais, quando você faz a união de conjuntos, eles não se somam, tá? E aí vale tanto se tivesse intersecção como se não tivesse. Se os números se repetissem, mas aí teria intersecção, né? Enfim. Quando tem intersecção, essa intersecção só aparece uma vez. Pode passar. E agora a intersecção de conjuntos, né? Quando eu falo em intersecção, é para saber quais são os números que estão se repetindo. Então agora eu quero saber quais deles se repetem, né? São os mesmos conjuntos, tá? E aí, como a gente já falou antes, os números que estão se repetindo aqui são os números 1 e o número 5. Então, a intersecção desses conjuntos, pode passar, vai ser os números 1 e 5. Aqui tá com um errinho, tá? Depois a gente vai corrigir quando a gente for colocar a aula, mas é 1 e 5, tá? Alguém perguntou aqui no chat, eu não vi o que foi. É intersecção ou interseção? Eu acho que tanto faz, não tenho certeza, tá? É os dois, Mas, tanto faz. eu acho que tanto faz. Pode passar, tá? Alguém tem dúvida na intersecção? Não, né? É bem simples, né? Então bora para a diferença agora. Vê se aparece mais alguma coisa aí. Passa, por favor. Tá. Então a gente vai analisar a diferença desses dois conjuntos. São os mesmos, tá? E aí a diferença vai ser A menos B. Quando eu digo que eu faço A menos B, o que é que eu estou dizendo? Eu tenho o meu conjunto universo, que são todos os elementos desses dois conjuntos, só que eu quero retirar os elementos pertencentes a B. Então, se eu vou retirar os elementos pertencentes a B, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que retirar todos os elementos que pertencem somente a B, que são os números 2, 4 e 7, e tenho que tirar também os elementos da intersecção, porque eles também pertencem a B. Então, só vai me sobrar os elementos 0, 3, 6 e 9, que são aqueles que pertencem somente a A. Tá? E aí, se eu fizesse o inverso, seria a mesma coisa, só que aí o conjunto resultante seria 2, 4 e 7. Entendido? Não, entendi não isso. Não entendeu, ok. Diferença de conjuntos é quando você faz a subtração, tá? É como se eu estivesse fazendo 4 menos 2, que dá 2. Só que aqui eu estou fazendo isso de maneira mais visual. Então, se você tentar focar na figura, eu acho que fica mais fácil de entender, tá? Como eu estou fazendo A menos B, eu quero que sobrem apenas os elementos que pertencem a A exclusivamente, tá? Então, eles não podem fazer parte de B. Como os elementos não podem fazer parte de B, eu vou tirar tudo que está dentro do círculo B, ó. E o que é que está dentro do círculo B? Está o número 1, está o número 5, o número 2, o número 4 e o número 7. E aí, se você olhar no conjunto resultante aqui, ó, no cantinho da imagem, você vai ver que A menos B é igual a 0, 3, 6, 9, que é a área laranja, ó. É o que pertence somente a A. Certo? Ah, agora eu entendi. Não seria B menos A? Não, porque eu quero só o que pertence a A. Então é A menos B. Eu estou tirando B, certo? Eu estou pegando tudo que pertence a B e estou retirando. Então só sobra A. E no exemplo aqui é essa a imagem laranja. Entendeu? Se fosse o contrário, B menos A, o que estaria pintado seria só o que pertence a B. Dá uma bugadinha esse assunto, né? Mas você entendeu, né? Ok, pode passar. Tava ao contrário, né? Estranho. Agora a gente vai ver o conjunto complementar. Ele é meio que uma denominação diferente, tá? Para o que a gente viu nesse slide anterior. Ele também vai ser uma subtração de conjuntos, só que agora a gente vai dar um nome para isso, tá? E aí seria o conjunto complementar. E aí o primeiro que o que a gente vai mostrar aqui, né, é o conjunto complementar de B em relação a A.
Então, se vocês olharem a simbologia, ó, o B aparece em cima, porque eu quero complementar de B, e o A aparece embaixo, porque é o conjunto com o qual eu estou relacionando o B. Desculpem. Então, o complementar de B em relação a A vai ser igual a A menos B, que foi o que a gente fez antes, tá? Se eu quisesse o complementar de A em relação a B, seria B menos A. Ok? Então, a mesma operação que a gente fez antes. Tira todos os conjuntos, tira todos os elementos que pertencem a B. E aí só sobra o que está dentro de A. Se fosse B menos A intersecção também sairia. Isso, também sairia. Tudo que é intersecção sai nessas operações de subtração, porque eu quero que sobre apenas o que pertence ao conjunto de maneira exclusiva. Eu não quero nada que esteja dividido. Então, se está dividido entre dois conjuntos, aqui nessa operação de complementar eu não quero. Tá? Se fosse complementar de A em B, seria isso que você falou aí, 2, 4 e 7. Tá? Pode Essa passar. aqui eu não entendi, não. É a mesma coisa da outra operação, Rebeca. Eu só estou usando uma nomenclatura diferente. Você entendeu o que significa o símbolo? Não. Não entendeu o símbolo, né? Tá. Então, bora lá de novo. Ó, a primeira figura ali, o primeiro quadradinho, o rosa, tá? Foco no rosa. O rosa, ele é o complementar de B em A, certo? Então, vai ser A menos B. Quando eu digo que eu quero complementar de B, é tudo que está fora de B, tudo que não pertence a B. Certo, não pertence a B, mas ele está onde? Ele está em A, que é o A que aparece embaixo. Ó. Complementar de B em A, certo? B em cima, A embaixo. E aí eu faço A menos B, certo? Que é tudo que está fora de B e que está dentro de A. Tá? E aí quando eu vou para esse quadradinho azul, que é o complementar de A em B, eu quero tudo que está fora de A, mais que está dentro de B. Então vai ser B menos A. E aí quando eu tiro A, eu estou tirando tudo que está dentro de A exclusivamente, que é o que está na área laranja, e tudo que está na intersecção. Tá? Tem alguém com a mão levantada? Rebeca, entendeu isso? Entendi. Sim, professor. Pode perguntar. Não, é assim, é que eu utilizei uma tática assim para lembrar quem subtrai quem. Eu imaginei assim, como fica A em cima de B, eu imaginei que B, por exemplo, o B tá em cima, aí de repente ele cai e cai atrás do A, subtraindo. Eu utilizei isso para me lembrar. Boa, é uma boa tática. Tipo assim, o B tá em cima, ele cai atrás de A. Tipo assim, É o uma A boa. cai atrás de B. É uma besteirinha, mas me ajudou um bocado. Não, sim, se qualquer coisinha que ajudar vocês a lembrarem desses conceitos é válido, tá? Então, se isso ajudou você, que bom, bem interessante. Será que ajuda a Rebeca também? Ajudou você, Rebeca, isso que ele falou? Sim. Boa. Alguém não O entendeu ainda? Alisson disse que não conseguiu entender. Não conseguiu entender. Tá. Lucas, tu consegue explicar de uma outra forma? Deixa eu tentar. Professor, Oi, Pode Júlia. falar. eu também tenho um modo de pensamento. É sempre pegar a letra que está embaixo e fazer o mesmo exemplo, só que botando só os números tipo de A, tirando a interseção entre B e A, e botar só 3, 0, 6 e 9. Só botar os números da letra que está embaixo. Show. Pode ser também. Ó, nessa ideia, foi a Júlia que falou? Peraí, deixa eu ler o nome dele direitinho. O Aldiel, peraí, minha gente. Ellison disse que ainda não entendeu o sentido. Mas você entendeu a explicação? Tipo, você entendeu como funciona? Você não entendeu? Não entendi. Qual é a sua dúvida? É em alguma parte específica? Mel que disse que eu entendi que o complementar é o que ele falta para ser o outro. Exatamente. Por exemplo, complementar de B em A é o que falta para B ser o A.
Exatamente. Ele não entendeu nada de complementar. Tá. Deixa eu pensar aqui numa outra forma de explicar. Vamos lá. Eu acho que eu não consigo, não. Lucas, me ajuda aí, por favor. Tá, eu vou dar um conceito por palavras e depois eu explico dando o exemplo que o Adalto deu. Vocês precisam saber o que significa complementar, né? A gente precisa entender o que significa o que a gente fala. Complementar é aquilo que falta, aquilo que complementa em alguma coisa. Então vamos supor namoradinhos. Você é um rapaz, o que é a sua complementar? É o que te falta, é a tua namorada, é a tua esposa, enfim. E vice-versa, né? Dependendo do que, como você se relaciona. Mas, ou seja, complementar é aquilo que falta, aquilo que vai complementar para ser o todo. Então, utilizando o exemplo que a Júlia deu, se eu não me engano foi a Júlia, vê esse símbolo aí, C, onde o B está em cima e o A está embaixo. O que é o complementar de B em A? É aquilo que tem, ou melhor, é aquilo, o B, aquilo que está faltando no B. Lembra que eu falei que complementar é aquilo que complementa? Tem o B, aquilo que vai complementar o B para o B ser o A, ou seja, A menos B. Eu não sei se ficou claro, mas eu acho que essa é a única maneira que eu consigo explicar. Nós temos o José, que é um grande matemático aí do PAESP, ou os outros alunos que conseguiram entender. Se vocês conseguissem explicar isso de uma outra maneira, mas, Adalto, eu estou no mesmo barco que tu agora. É porque às vezes fica difícil para a gente explicar esses conteúdos, porque na nossa cabeça é uma coisa simples, né? Então a gente explica daquela maneira que a gente aprendeu, mas nem sempre isso é a mesma forma para todo mundo, né? Nem todo mundo entende do mesmo jeito. Mas espero que vocês tenham conseguido, todo mundo tenha conseguido captar de alguma forma. Ó, falando em romance, o cara entendeu tudo ali, boa. Então bora pro próximo. Aqui é o outro só, a mesma coisa. Isso, tá só mostrando o outro. Então, agora nós vamos para os exercícios. Esse é o primeiro exercício que eu trouxe. Ele é bem simples, bem simples. Ô Adalto, você acha que a gente dá tempo para eles fazerem ou a gente faz e já vai explicando? Dá uns 3 Tá, minutinhos. ó, não é difícil, não é difícil. O exercício é esse, da Unicruz, da Universidade Unicruz do Rio Grande do Sul. Dados o conjunto A, esse conjunto aí, 1, 3, 4, 5, 7, 8. O conjunto B, 1, 3, 5, 6, 9. O conjunto C, 5, 6, 7, 8, 9. Temos que a união, ou melhor, a união não, a interseção entre A e a interseção de B e C vai resultar em quê? Ou seja, vou explicar para que fique mais claro. Você vai pegar a interseção entre o conjunto B e o conjunto C, essa interseção primeiro, e depois vai fazer essa interseção com o conjunto A. Vocês conseguiram entender? Sim. Não. Mas assim, uma coisa que eu acabei me perdendo. A intersecção é o que tem em ambos, né? Em ambos. Isso, exatamente. O que tem em ambos é o que tem no mesmo. Ou melhor, é o mesmo que tem nos dois, né, no caso. Tá, Rebeca, eu vou explicar. Você tem esses três conjuntos aí, o A, o B e o C. Aí o que você vai fazer? O que o exercício está pedindo? Que você pegue a interseção entre o conjunto B e o conjunto C e verifique, porque assim, quando você vai fazer essa interseção de B e C, você vai ter um conjunto que eu não vou dizer qual é, senão vai perder a graça do exercício. Depois, aí você vai pegar esse conjunto que é resultante da interseção de B e C e vai fazer a interseção desse conjunto com o conjunto A. Aí vai ser a interseção de B e C com a interseção de A. Essa interseção, já esse conjunto que é gerado pela interseção de B e C, e vai calcular, vai verificar a interseção com o conjunto A também. Entendeu? Ah, é o que todo mundo tem em comum. Você pode ver dessa maneira, mas lembra daquela regrinha básica da matemática que você faz primeiro o que está entre parênteses, e vamos fazer do jeito certinho, assim, bem mastigadinho. Faça a interseção de B e C e depois calcule esse conjunto resultante com o A, a interseção desse conjunto resultante com o conjunto A. Aí vai ficar bonito, vai ficar bem bonito. Todos entenderam? Além da Rebeca, alguém tem dúvida ainda? Interseção
é o que os conjuntos têm em comum. É um elemento que os Exatamente. conjuntos têm em comum. Exatamente. Em determinados cômodos tem o mesmo objeto. Exatamente. O elemento que tem nos dois conjuntos. Uma coisa que eu tô me perdendo é porque tem que conhecer esses símbolos, né? Porque não adianta nada você saber do assunto e não entender o símbolozinho, Sim, essa sim. montanhazinha assim. Para ficar tipo assim, só dar uma dica. O U para cima, o normalzinho, né? Esse símbolo para cima significa união e esse U para baixo significa interseção. Aí a gente, deixa eu ver que horas são. E eu acho que teve. Oi? Tava usando o microfone errado. Eu acho que teve uma galera que já respondeu até. Mandou as Vocês respostas são aí no craques chat. demais. Então deixa eu só dar mais um minuto para a galerinha que ainda não fez fazer. 9h49 eu explico. Vocês são bons demais, cara. Vocês são top. Tá, vamos lá. Bom, vamos para a explicação do exercício agora. Aqui nós temos 3 conjuntos. Os 3. Aí, como eu disse, vamos fazer a interseção de B e C, porque ele pede, no parênteses, ele pede o B e C, né? A interseção entre B e C. Aí a interseção de B e C é o que tem em B e que também tem em A, ou melhor, o que também tem em C. Ou seja, o que tem nos dois ao mesmo tempo, tanto em B quanto em C? Os elementos 5, 6 e 9. Aí beleza, você guarda isso. Aí agora você tem o que tem nesse conjunto. Se eu colocar aqui o mousezinho, ó, lembra que eu falei que vai sair um subconjunto, beleza. Você tem esse conjunto aqui, ó, 5, 6 e 9. Qual é a interseção desse conjunto aqui com o conjunto A? O que tem aqui que também tem A? Apenas o número 5. Ó, vamos ver pelo diagrama de Venn. O que tem em B e o que também tem em C? Apenas essa parte amarela aqui, ó, os 5, 6 e 9. Aí, o que tem em A e que também tem na interseção de B e C? Apenas o 5. Entenderam? Conseguiram entender? Meu Deus, alguém me dá uma resposta. Vou levar vácuo. Eles entenderam, estão todos falando no chat aqui. Sim, 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 sim. Boa, top. Sim, Frenéticos. professor. Oi? Sim, entendemos. Top. Gosto assim. É bom. Assim é bom. Assim eu gosto. Sim. Tá, vai lá, Beto. Tá, esse próximo exercício aí é meu, né? Bora ler juntos. Em uma escola, tá, ele foi primeiro, né? Ele foi de um vestibular da UERJ, que é a Estadual do Rio de Janeiro, tá? Então, bora lá. Em uma escola circulam 2 jornais, o Correio do Grêmio e o Estudante. Em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, sabe-se que 10% não leem nenhum dos jornais, 520 leem o jornal O Estudante, 440 leem o jornal Correio do Grêmio. Como assim? Tá, qual foi a parte que você não entendeu, Luiz? Isso é diagrama de Venn, né? Repetir tudo. Isso, você Não, tem que usar o diagrama de Venn para resolver isso. Fala do começo. Eu tava Como é? perguntando no chat o coisa que o Alexander perguntou. Falar do começo, porque eu acabei não me pegando muito bem. Ah, tá. Mas a questão vai ficar na tela, tá? Mas eu vou repetir a leitura. Em uma escola circulam 2 jornais, o Correio do Grêmio e o Estudante, tá? São esses 2 jornais, são os nomes deles. Em relação à leitura desses jornais, por parte dos 840 alunos da escola, ou seja, no total são 840 alunos. Desses 840, 10% não leem nenhum dos jornais. Então, eles nem leem o Correio do Grêmio, nem leem o Estudante, tá? E aí, 520 leem o Estudante e 440 leem o jornal Correio do Grêmio. Agora ele quer saber quantos desses alunos leem os dois. Porque se você somar
essas quantidades aqui, né, 520 mais 440, mais os 10%, isso vai dar mais de 840 alunos, ou seja, significa que tem uma intersecção, tá? E a gente quer que vocês descubram essa intersecção entre quem lê Correio do Grêmio e quem lê O Estudante, tá? Quem lê os dois, certo? Então a gente vai dar... Vocês entenderam a questão? Então a gente vai dar aí 3 minutinhos para vocês verem, tá? Enquanto isso, eu vou ao banheiro rapidinho, que eu tô um pouquinho apertado, aí é o tempo de vocês fazerem a questão, tá? Tudo bem. Voltei. Pode passar aí, deu tempo da galera responder. Vamos ver quem acertou, né? Tá, então a primeira coisa que a gente vai fazer nesse problema é identificar quantos alunos não leem nenhum dos jornais. E aí a informação que ele deu é que 10% do total não liam. Então, quanto é 10% do total? O total é 840, então 10% vai ser 0,10 vezes 840, ou 1 sobre 10 vezes 840, ou 840 sobre 10, que é tudo a mesma coisa, tá? Só que aí eu coloquei de 3 maneiras diferentes para vocês entenderem todas as possibilidades. Mas aí no final, essa porcentagem de 10% vai ser 84. Então, 84 alunos não leem nenhum dos jornais. Pode passar aí uma vez, por favor? Então, eu coloquei ali, ó. Tá vendo ali o conjuntinho que está separado dos outros dois? Aquele ali é o conjunto de quem não lê nada. 84 pessoas não gostam de ler, não lê jornal, não quer saber das notícias do colégio, não está interessada. Então, essas pessoas ficam nesse grupo separado, tá?
pessoas que não leem jornal. E agora a gente tem aqueles outros dois conjuntos ali em cima, ó, que é o conjunto das pessoas que leem o jornal C, que agora eu já esqueci o nome, que são 440, e as pessoas que leem o jornal E, que eu acho que é o estudante, né? Que são 520 pessoas, tá? Então ali a gente tem os dois conjuntos com a sua intersecção. E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa descobrir quanto vale aquele I, ó, que é aquela área marcada em amarelo. E aí, alguém tem algum palpite de como a gente faz isso? Subtrair Subtrai o quê? 520 menos 84. Só 520? Soma ele. Não, Ah, tá bem, Rebeca, desculpa aí. o 440 menos 84. Mais ou menos. Ó, o que a gente vai fazer é o seguinte, pode passar aí, Lucas. A primeira coisa que a gente precisa fazer é tirar esse 84 do valor total, porque são as pessoas que não leem, e essas pessoas a gente não está interessado na nossa pesquisa, tá? Então, primeiro a gente faz 840 menos 84. Isso vai dar 756, ó, que é o número que está ali na primeira linha, 756. Então, a gente tirou quem não lê. O primeiro passo foi esse, tirar quem não lê nenhum dos jornais. Agora a gente precisa montar qual vai ser a equação do nosso problema. Tá? Então a gente precisa colocar essas variáveis que estão no diagrama, ó, C menos I, E menos I, todas dentro do nosso problema. Então qual vai ser a nossa equação? Vai ser C menos I, que é a bola branca do conjunto C, mais I, que é o conjunto interseção, a parte amarela, mais E menos I. Por que C menos I e E menos I? Se eu colocar só C mais E, eu vou estar somando a intersecção duas vezes. E eu não quero somar essa intersecção duas vezes. Eu quero somar só a parte que está fora da intersecção. Porque eu já conheço esses valores, tá? Tudo bem? Até aí? Então, para somar só a parte que está fora da intersecção, eu tenho que fazer C menos I e E menos I. Tá? E o mais 1 é justamente I, né? Eu disse 1, mas é I. O mais I é justamente essa parte que está em amarelo. Tá, vou repetir, Daniela. Eu tenho os dois conjuntos, conjunto C e conjunto E, e eles têm uma intersecção. É o que está no desenho aí, tá? A intersecção é o amarelo. Intersecção, né? Só um segundo, Rebeca, rapidinho. Eu tenho os dois conjuntos e eles têm uma intersecção, que é a parte amarela I, certo? E aí eu sei o valor total dos dois conjuntos. Eu sei quanto vale C no total e sei quanto vale E no total, mas eu ainda não sei quanto vale I. E para eu descobrir quanto vale I, eu preciso descobrir quanto vale essa parte de fora, ó, que é o C menos I e o E menos I. Tá aí tudo bem? Eu estou só tirando a intersecção, certo? Dos dois conjuntos. E aí depois que eu tiro a intersecção dos dois conjuntos, eu vou montar o meu problema. E o meu problema vai ser C menos I mais I mais E menos I, igual ao valor total, que é 756. E 756 veio de onde? Veio do valor total de pessoas, 840, menos as pessoas que não leem, 84. E aí isso dá 756, tá? E agora o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir os valores que eu conheço. Eu conheço o valor de C e eu conheço o valor de E, que são 440 e 520. Então, eu só substituir ali, ó. Então, da primeira linha para a segunda linha do meu problema, eu só mudei C para 440 e E para 520, que são os valores deles. Tá? E agora eu posso descobrir, finalmente, o valor de I. Por que 3 Is? Tá, os 3 Is eles estão aparecendo ali. Foca no diagrama ali, tá? O meu diagrama, você tá vendo que eu coloquei ali na parte branca do C, C menos I? Por que C menos I? Porque eu quero só a parte branca. E para ter a parte branca sozinha, eu tenho que tirar a intersecção. Tá? Porque se eu somar C mais I mais E, eu vou estar somando I quantas vezes? Vou estar somando I 3 vezes. Não é isso? Porque o I aparece dentro de C, aparece dentro de E, e eu estou somando a intersecção. Então eu estaria somando 3 vezes. Para não somar a intersecção 3 vezes, eu preciso tirar ela 2. Porque senão essa intersecção vai se repetir, né? E aí, tirando elas duas, aparece aquele menos I, menos I.
certo? Então agora o que é que a gente vai ter? A gente vai ter que o menos i que vem depois do 440 mais o i que vem antes do 520, eles vão se cancelar porque eles têm sinais opostos, tá? Então quando eu tenho dois números ou duas letrinhas, né, com sinais opostos, uma negativa e uma positiva, elas se cancelam, tá? Não tem problema, Ruth, esse fonete caiu, mas depois você consegue rever a parte que você não estava presente lá no YouTube, tá? Então, quando eu tenho duas letras com sinais opostos numa equação, elas vão se cancelar, tá? Então, menos i. Então, se você tem uma maçã e você come uma maçã, você fica sem nenhuma maçã, né? Então, de maneira bem simplificada aqui. Então, você tem i menos i. E aí só vai sobrar na minha equação o i negativo que está ali no final, ó, depois de 520. Então, eu vou ter menos i. E agora o que é que eu faço? Eu passo todos os números para o outro lado da equação. Então, eu vou ter menos i igual a 756, que já estava do outro lado, menos 440, menos 520, tá? E aí, quando eu faço essa conta, vocês podem fazer depois na calculadora ou no papel mesmo para verificar se está certo, mas eu garanto que está certo, tá? Dá menos 204, tá? Menos 204. Como eu tenho o sinal negativo dos dois lados, eu tenho menos i igual a menos 204. Mas eu não quero saber o valor de i negativo, eu quero saber o valor de i positivo. E aí o que é que eu faço? É só tirar o negativo dos dois lados, né? Bem simples também. Eu tenho o negativo de um lado, eu tenho o negativo do outro. É só tirar o negativo desses dois lados, tá? Ou, se vocês quiserem de uma maneira mais, sei lá, de uma maneira diferente, você multiplica por menos 1 dos dois lados da equação e isso não altera o resultado, tá? Então eu vou ter que o valor final de i, ou seja, a intersecção, é 204. Ou seja, conclusão, 204 alunos dessa escola leem tanto o jornal C como o jornal E. Ou seja, essas pessoas gostam muito de ler, né? Elas têm muito tempo para ler e elas conseguem ler os dois jornais. Tá? Conseguiram entender, né? Eu mastiguei bastante aqui. Por favor, digam que deu para entender. Mas se não entendeu, digam. Eu entendi. Porém, eu fiz de outra forma, deu o mesmo resultado. Não, tudo bem. Eu peguei, diminuí, né? 840 menos 84 deu 756. Somei 520 mais 440, aí deu 960 menos 756, que deu 204. É assim que eu costumo fazer também em outros problemas, quando o professor passava também. Eu não sei se está certo. Repete aí, o que tu disse? Eu peguei o 840 menos 84, que foi os 10%, aí deu 756. Aí eu peguei 520 mais 440, que deu 960, menos 756, que foi o resultado do total, menos 84, que foi dos 10%. Aí deu 204 positivo, tipo, não deu negativo. Tá errado, tá certo, professor. Adalto tá aí? Eu esqueço de ligar o áudio, desculpem. Eu faço desse jeito aqui, desenhando os conjuntos e colocando as intersecções, subtraindo dos outros conjuntos, porque é a maneira mais visual. E geralmente, quando eu estou explicando esse assunto, eu gosto de explicar de maneira mais visual, porque é mais fácil de entender. Quando eu aprendi conjuntos, eu aprendi assim, tá? Hoje eu não faço mais assim, obviamente, desenhando, porque eu já sei como funciona. E aí você aprendeu de uma maneira que não é visual, tudo bem também. Mas para as pessoas que entendem melhor desenhando, rabiscando ou escrevendo, essa maneira que eu mostrei é mais interessante, porque elas conseguem visualizar o que elas estão fazendo, tá? Mas você pode fazer desse jeito também, não tem problema. Se for mais fácil para você. Inclusive, é melhor que se faça do jeito que você faz quando está em uma prova, por exemplo, né? Porque você não vai ter tempo de rabiscar. Mas aí o diagrama, ele serve para você verificar se aquilo que você fez está certo, né? Você vendo, você entende melhor se aquele caminho que você tomou é o caminho adequado, tá? Mas se vocês já estiverem confiantes no assunto, chegar lá na hora do Enem, vocês já souberem como funciona o diagrama de Venn, já souberem como funciona conjunto, e aí chegar uma questão de conjunto para vocês, e vocês souberem como é que resolve, não precisa desenhar. Faz do jeito que vocês sabem, na cabeça mesmo, ou calculando no papel, tá?
Isso aqui é só para exemplificar. Tá ok? Então eu vou passar, né? Pode passar. Tá. A gente vai agora para o exercício 3. Bom, dados os conjuntos A, números ímpares entre 1 e 10, ou seja, o conjunto A é constituído pelos números ímpares entre 1 e 10, tá? E daí o conjunto B são os múltiplos de 3 entre 1 e 12, e o conjunto C são os números pares entre 3 e 11. E D, os múltiplos de 2 entre 1 e 9. Aí, o que é pedido é, estabeleça as relações existentes entre os conjuntos através do diagrama de Venn. Vocês vão utilizar... Bom, eu vou mastigar um pouco mais para vocês entenderem. O que a questão está pedindo? Para vocês fazerem esses conjuntos, primeiramente descobrirem, né? Mas é fácil, os números ímpares entre 1 e 10. Aí você vai lá colocar A é esse conjunto. Aí depois de você ter esses conjuntos, você vai pegar o diagrama de Venn e vai colocar todos os conjuntos juntos. Já vou te dar um spoiler, eles vão ter interseções. Aí você vai desenhar com as interseções também. Você vai desenhar esses conjuntos e as relações de interseções entre eles pelo diagrama de Venn, tá? Eu vou facilitar um pouco. Não, vou facilitar não. Vocês querem muito mastigado. Vai, pode fazer. Eu vou dar. Esse daqui é um pouquinho mais complexo. Eu vou dar 4 minutos. 8 e 3, 8 e 13 eu faço para vocês verem, tá? Podem iniciar. Eu vou tomar uma água rapidinho, tá, Dó?
Pode ir, Lucas. Deu tempo já. Eu Eu tava acho que ninguém, digitando aqui, ninguém respondeu ainda. Esse daqui eu imaginei porque para desenhar os conjuntos ia ser um pouquinho complexo mesmo. Mas enfim, vamos lá, né? Vai estar desenhadinho, deu um pouquinho de trabalho para desenhar, mas vamos que vamos. Bom, o conjunto A é os números ímpares entre 1 e 10, ou seja, 1, Licença. 3, 5, 7 e 9. Esse é o conjunto A, né? Como eu falei, você teria que descobrir quais eram os elementos de cada conjunto para fazer o diagrama. Aí o conjunto B, os múltiplos de 3 entre 1 e 12 são 3, 6, 9 e 12. E daí o conjunto C, números pares entre 3 e 11, é 4, 6, 8 e 10. E os múltiplos de 2 entre 1 e 9 são 2, 4, 6 e 8. Aí agora a gente vai para o diagramazinho. Bom, assim iria ficar o desenho de vocês. Olha que coisa mais linda, né? Lindo, lindo, lindo. Aí, bom, aqui está o conjunto A, aqui está o conjunto B, ali embaixo está o conjunto C e ali em cima está o conjunto D. Aí vamos colocar apenas os números que pertencem a A. Assim, os que pertencem apenas a A, que são apenas de A. Então, os que são apenas de A, que não pertencem a nenhum outro conjunto, são 1, 5 e 7. 1, 5 e 7 não está em nenhum outro conjunto. Agora, os elementos que estão apenas em B e não estão em nenhum outro conjunto é apenas o 12. E o elemento que está apenas em C e não está em nenhum outro conjunto, eu não estou considerando ainda as interseções. Eu estou colocando apenas os que estão em um único conjunto. E aquele elemento que está apenas em C e não está em nenhum outro é o elemento 10. E para D é 2, ou seja, 2 não está em nenhum outro conjunto. Aí eu estou desconsiderando ainda as interseções. Agora vamos calcular, ou melhor, vamos verificar as interseções. O que está em A, mas também está em B, né? Vamos perguntar isso, que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. O que está em A, mas 3. também está em B? Aí, 3 e 9, né? Aqui, 3 ó. e 9. No B, o 9 e aqui também. E o 3 também, ou seja, a interseção entre A e B, ou seja, o que está em A e também está em B, é 3 e 9. Agora, a interseção entre B, D e C, ou seja, o que está em B, mas também está em D e também está em C. 6. Ou melhor, vamos voltar. Exatamente. Quem foi que falou? Fala seu nome. Micaele. Micaele. Boa, Micaele. Você está certíssima. Você conseguiu desenhar esses negócios todos? Sim, gastei uma folha todinha aqui, bem grandão, mas eu consegui. Oh, Então deu a parabéns. resposta porque não deu tempo de Sim, preencher. parabéns. É muito difícil mesmo. A parte do desenho é sempre um pouquinho mais... Assim, quando tem muitos conjuntos e interseções, é um pouquinho chato desenhar. Mas assim é melhor de ver, né? De entender. Agora, o que está em D, né? Qual a interseção entre C e D? Ou seja, o que está em C e também está em D, né? Quais são O 4 esses e o elementos? 6. 4. Como? E o 8. 4, 6 e 8. Vamos ver se está certo. Exatamente. Só que eu estou perguntando aqui é o que está apenas em C e D, e não o que está em B, porque o 6 também está em B. Ou seja, a interseção apenas entre C e D é exatamente, só que lembra o 6, o 4 e o 8, mas lembra daquela ideia de retirar, né, da gente não escrever o mesmo elemento duas vezes? Então, como o C já estava lá em cima no B também, eu não coloquei ele de novo para ficar bonitinho. Então, essa é a representação. Isso aqui é o que vocês teriam que desenhar. Rapidinho. Responder. Uma coisa que talvez ajude vocês na hora de resolver esse tipo de problema de diagrama é toda vez que vocês escreverem um elemento numeral, né, um número ou qualquer coisa que esteja nos seus conjuntos, no diagrama desenhado, é você passar um risquinho no número, porque aí você lembra de não escrever ele de novo. Porque se você não riscar, você acaba se perdendo na hora de fazer o desenho. Então, sempre que vocês escreverem um número no diagrama, risca ele lá do conjunto para você saber que você já colocou ele lá.
Pode continuar. Exatamente. Bom, essa é a resposta do exercício, né? Como eu disse, dá um pouco de trabalho para desenhar tudo, mas alguns conseguiram. Se vocês treinarem um pouquinho, vai dar para conseguir. É só uma dica que eu dei, assim, quando vocês têm muitos conjuntos, vocês colocam o que está, como eu fiz, né? Você vai colocando de um em um apenas os conjuntos que estão apenas, ou melhor, os elementos que estão apenas em um conjunto. Como eu fiz aqui, ó, eu coloquei o que estava apenas em A, depois eu coloquei o que estava apenas em B, depois eu coloquei o que estava apenas em C, e depois coloquei o que estava apenas em D. Aí depois eu fui para interseções. Cada pessoa tem seu jeito de fazer. Como eu disse, uma informação tem muitas maneiras de ser passada. E uma questão tem muitas maneiras de serem feitas. Você escolhe a que é mais fácil e a que é mais rápido para você. Cada pessoa tem facilidade de fazer de um jeito diferente e você escolhe a que mais lhe convém, porque daí, né, você vai, enfim, gastar menos tempo resolvendo a questão. Então agora a gente vai para o último exercício desse assunto, tá? De conjunto, o último exercício de revisão. O menino perguntou alguma coisa aqui. Não diz que tem que começar pelas interseções. Tá, pode responder. Bom, como eu disse, aquele jeito que eu fiz, eu lembro que foi o Luiz que falou isso na videoaula dele, né? Que você vai começar, você começa a fazer pelas interseções. Mas se você prestar atenção, aquele tipo de exercício é um exercício específico, que foi um tipo de exercício, que foi aquele tipo de exercício que o Adalto fez acima. Esse exercício que eu fiz é só para representar, ou seja, você tem um monte, você não precisa calcular nada, é só você colocar no papel. Quando é só para colocar no papel, você pode fazer do jeito que você achar melhor. Foi como eu disse, existem muitas maneiras de fazer. Você escolhe a que você achar melhor. Se você acha melhor começar pelas interseções, você faz pelas interseções. Mas você precisa ter em mente que o exercício que o Luiz falou sobre começar pelas interseções é de um tipo e o que eu fiz agora é de outro tipo. Lá você precisava calcular um monte de coisa, né? E aqui eu só estou pedindo para você representar, só estou pedindo para você desenhar os círculozinhos e daí do jeito que você achar melhor você desenha. Oi? Não, eu estava dizendo que na outra questão eu acabei interpretando errado. Eu li rápido demais e fui resolver quando eu vi eu tinha feito errado a questão por falta de interpretação vocês mesmo. precisam Acho ter que muita calma gente pra... acabou porque sendo tudo é bem interpretação, apressado né? também. Leiam direitinho o que a questão pede para vocês não perderem, porque vocês vão, assim, se vocês não prestarem atenção nas questões, no enunciado, vocês vão acabar perdendo questão fáceis por besteira, por só desatenção. Então prestem atenção. Pode ir, Adalto. Passou tanto tempo na explicação agora que a galera já respondeu a questão, então tava fácil essa última também, né? Eita, meu Deus. Então, essa última questão é do mesmo tipo que o Lucas resolveu agora no exercício 3, né? Que não precisa calcular nada, vocês só precisam desenhar o diagrama e identificar onde estão os valores que ele está dando aí, né? Então, bora ler juntos. Ó. Os senhores A, B e C concorriam à liderança de um certo partido político. Para escolher o líder, cada eleitor votou apenas em 2 candidatos de sua preferência. Houve 100 votos para o candidato A e B, 80 votos para o B e C e 20 votos para o A e C. Quem ganhou a eleição? E aí eu já dei um spoiler do diagrama, né? Errei nisso daí, não era para ter colocado o diagrama agora, mas eu acho que vocês conseguiriam fazer mesmo assim, né? Porque tá bem fácil. E aí, né, vocês têm que se atentar nessa questão que ele fala que cada pessoa votou em 2 candidatos. Então, todo mundo tinha direito a 2 votos, tá? Necessariamente 2 votos e todo mundo votou em 2 candidatos diferentes. E aí ele dá qual foi a quantidade desses votos, né? Então, no diagrama, vocês conseguem ver, e aí eu não vou nem dar tempo, porque todo mundo já respondeu, vocês conseguem ver que a intersecção entre A e B é igual a 100, a intersecção entre A e C é 20, e a intersecção entre C e B é 80. Então, a gente tem 3 conjuntos aqui e tem as 2 intersecções, né? E aí ele quer saber, no final, quem ganhou a eleição, ou seja, quem recebeu mais votos, né? E aí o que, é que você vai fazer? Você vai somar as intersecções para cada um dos conjuntos. O candidato A, ele recebeu 100 votos mais 20 votos, ou seja, 120 votos.
Acho que você pode passar, Lucas, tem isso aí no slide. O candidato B, ele recebeu 180 votos, 100 mais 80, que são as intersecções dele. E o candidato C recebeu 100 votos, 20 mais 80. E aí, né, é só colocar em ordem decrescente de quem recebeu da quantidade de votos, né? E aí a gente vê que quem ganhou essa eleição foi o candidato B, com 180 votos, né? Todo mundo entendeu essa, né? Bem simples, né? E aí, de novo, apesar de ser uma questão bem simples, é uma questão do vestibular. Então, quando vocês chegarem no vestibular, vocês vão ter questões como essa, que são questões bem fáceis de se resolver, como vocês vão ter questões mais complicadas, como a questão que o Lucas mostrou antes, ou as outras duas questões que foram mostradas, tá? Então, varia bastante. Então, estejam preparados para todo tipo de questão. Não fiquem só resolvendo as questões simples, não fiquem resolvendo também só as questões difíceis. Vocês precisam estar preparados para todos os tipos de assuntos e todos os níveis de dificuldade, tá? Bom, se eu passar, eu acho que isso, acabou. Essa aula vai ficar disponível se vocês quiserem voltar para ver os exercícios ou para ver a revisão. As outras duas aulas, a segunda está lá no YouTube, a primeira a gente disponibilizou um slide que está lá no Classroom. José acabou de enviar a frequência, então assinem, por favor. Não esqueçam de sair, não saiam antes de assinar a frequência, tá? Tem pessoas que não estão assinando. Na última aula, nem todo mundo assinou, então a gente tem quase 100 alunos e a gente só teve 77 respostas, se não me engano, na última chamada. Então não esqueçam de assinar, tá? O link está aí no chat, José acabou de enviar. E eu acho que é isso. Vocês têm alguma dúvida a mais? Se for dúvida de questão passada, se for um pouquinho demorada, um pouquinho complexa, eu vou pedir para vocês mandarem no grupo ou no nosso privado, que fica mais fácil, né? Vocês conseguem mandar foto e a gente consegue ajudar a resolver melhor. Mas se for uma dúvida mais simples, vocês podem falar aqui. Exatamente. E lá também a gente pode usar caneta e papel e mostrar, né? Mandar foto para vocês. Aqui a gente só tá com as mãozinhas meio presas ao computador. Aí, quando essas questões mais complexas das listas, vocês mandam no grupo que a gente ajuda vocês individualmente para tirar suas dúvidas, tá? Então é isso, pessoal. Não esqueçam de assinar a chamada, tá? Muito importante isso. Deixa eu olhar aqui para vocês agora. Deixa eu parar Licença. À vontade. É que quando eu fui fazer, eu tava achando que era para achar uma intersecção central. Aí eu me embananei todinho nisso e não contei. Assim que nem todo mundo fez. Você está falando da última questão, né? Sim, tô. Então, nessa última questão não tinha intersecção central, né? Porque para ter uma intersecção central ali, como eram 3 candidatos, as pessoas teriam que ter a opção de votar nos 3. Mas essa opção ela não existia. A única opção que eles tinham era votar em apenas 2. Então, tinha intersecção entre A e B, entre B e C e entre A e C. Mas não tinha a intersecção geral, a intersecção entre A, B e C. Porque eles só tinham 2 votos. Não tinha como eles votarem em 3, entendeu? Boa noite. Agora deu para entender. Valeu. Boa noite, Marcos. Você tem alguma dúvida? Ele só queria dar boa noite mesmo. Ok. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. pessoal. Bons estudos. Fiquem com Deus e se cuidem, por favor, tá? Tchau, tchau.